Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Não sei que horário você vai assistir esse nosso estudo. Estamos continuando aqui com o estudo falando sobre as três mensagens angélicas, né? As mensagens angélicas dos três anjos. Apocalipse 14. As pessoas falam assim, não, mas Fernando, por que você pegou um assunto tão fácil? O assunto não é fácil, não. Tem muita coisa que talvez você vá se assustar aí quando ver. Nossa, tinha tudo isso dentro dessas mensagens? Sim. Para só te posicionar aqui, eu estou ainda na aqui falando, é o segundo, é o terceiro vídeo dessa série. Primeiro, nós apresentamos a importância, como são a questão dos três anjos, então, apresentamos ali, você pode assistir no nosso canal. Depois nós partimos para falar sobre a questão da mensagem do primeiro anjo, da primeira parte da mensagem que você foi alguns dias atrás. E hoje nós vamos trazer para você aqui, deixa eu só passar para minha tela aqui, daí você já vai ver aqui. Eu vou trazer para você isso aqui, a mensagem, a primeira mensagem angélica, capítulo 2, porque o capítulo 1 nós estamos tratando somente sobre essa questão da mensagem, da primeira mensagem. E hoje é a parte 2. Parte 2 da primeira mensagem e ainda vai ter a parte 3, certo? Porque você tira muita informação, né, desse capítulo em especial. Não é tão simples assim. Na mensagem dos três anjos, você engloba ali praticamente toda a questão do plano de Deus para a salvação. Todo ele. Então, não dá para você fazer uma leitura superficial e seguir em frente. Por quê? Por que das coisas? Vou recordar para você uma coisa importante. Eu recebi alguns comentários, né? Pessoal falando, né? Então eu vou recordar. Eu sou adventista do sétimo dia. Meu método de interpretação é um método historicista por recapitulação. Já expliquei em outros estudos aqui que existem outros métodos de interpretação que surgiram aí, inclusive após aí 1500 e pouco, com alguns estudos que foram feitos dentro dos concílios católicos, depois foi indo até chegar ao protestantismo. Já expliquei sobre isso, tem estudos sobre isso no nosso canal, você pode acessar. Aproveito, inclusive, faço um convite para você acessar asprofecias.com.br. Ali tem um banner enorme ali. Estudo gratuitamente, estudo bíblico. Clicou lá, você vai para a nossa área, que é uma área de estudos. Você tem que se cadastrar, volta sempre a frisar. É gratuito, tudo gratuito. Lá você vai ter os estudos, vai ter PowerPoint, vai ter material, tem tudo material para você baixar e utilizar para a pregação do Evangelho. Ok? Mas a minha linha de interpretação, aqui eu estudei, vamos dizer, por 42 anos, essa linha minha de interpretação, ela é historicista. Eu achei a lógica e achei todas as comprovações bíblicas para que a gente fique com essa interpretação, sendo essa que é a correta. Por que é a correta? Porque os grandes reformadores, a própria Bíblia, nos orienta a esse estilo. O que é o historicista por recapitulação? É o título que se deu, né? Mas qual é o historicista por recapitulação? A Bíblia interpreta os seus próprios símbolos. Grande parte da Bíblia, onde tem simbologia, símbolos, eles são símbolos, então tem que saber a interpretação dele. Para saber a interpretação, a própria Bíblia nos dá. Exemplo que eu já falei que é clássico é exemplo, por exemplo, de água na Bíblia em profecias. Povos, nações, línguas, tribos e povos. Tá bom. É isso aí. Então a gente interpreta assim, ele, além de texto e contexto, não é só peguei um versículo e criei, não. Texto, por que foi escrito, para quem foi escrito, qual a validade dele, com todos esses detalhes, qual a história por trás. Você está numa passagem bíblica num livro, para saber aquele detalhe, você vai lá para outro livro. E você entende que a Bíblia é uma grande engrenagem. O que está ali no Velho Testamento, você também utiliza no Novo Testamento. O que está, por exemplo, no livro
Joel, você vai ter que ir lá no livro de Reis para entender o que está acontecendo em Joel. É assim, não é versículos soltos. E dentro disso, nós chegamos aqui à mensagem dos três anjos, que eu quero apresentar para você. Esse capítulo 2 aqui, esse capítulo 2 aqui, para que a gente possa, então, fazer esse estudo. Lembrando, como eu disse, né, nós estamos aqui ativei aqui. Nós estamos aqui simplesmente na segunda parte ainda da mensagem do primeiro anjo. Tá? Os três anjos pertencem à mesma missão. Vou relembrar o finalzinho da outro estudo, né? Mostrando que os três anjos, eles pertencem à mesma visão. Nós estudamos lá antes, lá no versículo 1, vi outro anjo, nós vimos a interpretação disso. Voando por meio do céu, estudamos sobre isso. E eles não competem. Esses anjos não estão competindo, um detalhe importante, eles cooperam, eles estão se cooperando, e um detalhe muito importante, as suas mensagens são complementares. Uma mensagem complementa a outra mensagem. Então hoje nós vamos estudar essa questão do voando pelo meio do céu, e é o versículo 3. Essa expressão possui enorme significado, porque é o seguinte, no mundo antigo, tá? Quando você via aí, por exemplo, um arauto, que era o jornal da época, lá no mundo antigo, falando ainda antes de Cristo, até um tempo depois de Cristo, quando alguém precisava transmitir uma mensagem, ia o arauto era o mensageiro, ele ia para o centro da cidade, local que já estava acostumado a ter esse tipo de movimento, esse tipo de coisa. Ele ia até lá e ele subia, ele pegava um local mais elevado para ele falar e todo mundo ouvir. Então esse anjo que está voando pelo meio do céu, ele é muito significativo, por quê? Porque ele não está escondido. Nada está escondido, Deus não está fazendo nada escondido. Ele está voando no meio do céu. Deixa eu dar um clique aqui para continuar aqui. Isso, tá? E a mensagem que ele está trazendo, por estar no local acessível para você olhar, representa que a mensagem dele é uma mensagem pública. Detalhe importante, ela é uma mensagem mundial, tá? Que ele está no firmamento, ele está no céu. É impossível de ser ignorada. Tá? Então, esse anjo voando do céu, cada parte do versículo, você tem uma interpretação que é necessária você ter conhecimento. Então, ele viu um anjo voando pelo meio do céu. Então, esse anjo, nós interpretamos semana passada, no outro estudo, né? O que é esse outro anjo, tá? E partindo do ponto de vista de que o anjo que está no Apocalipse 14 ali não é literal, e nós estudamos isso, que ele representa, são mensageiros. A palavra grega, angelos, está representando mensageiro, e é amplamente usada na Bíblia, pouquíssimas vezes usada para mostrar sobre os anjos celestiais, os anjos físicos. E até a palavra ela se aplica mais a mensageiros. E aí o que acontece é que esse anjo voando por meio do céu, que não é literal, ele representa os mensageiros. E tem mais detalhe, eles representam quem? Especificamente quem? Esse anjo representa um povo proclamando as mensagens de Deus. Vou trazer para você de novo aqui, que é o seguinte, vamos lá. Se você estudar a palavra de Deus, a Bíblia, você vai ver que sempre antes de algum grande acontecimento, Deus enviou mensagem aos anjos, à terra. E não especificamente mandando anjos pregar a mensagem. Anjos vieram à terra e tiveram alguns papéis importantes na salvação de pessoas, por exemplo, como os anjos que apareceram para Ló. Tá? Eles não foram pregar para Ló, foram levar uma advertência e falaram assim, vamos sair daqui. Tá? Então é diferente. Esses anjos estão voando por meio do céu, dando uma mensagem para o mundo todo. Tá? E que eles representam, então, essas mensagens? Quem são esses anjos, então? São pessoas proclamando a mensagem de Deus. Você vê, em vários pontos bíblicos, tá? Vários, Noé pregou durante 120 anos.
Foi o mensageiro de Deus para aquela época, para aquele povo daquela época. Você tem mesmo nos anjos de Ló, você vê a interferência de Deus ali, né? A ação de Deus por, por aceitar a oração de Abraão, certo? Aí você tem outros pregadores que Deus levantou, outros reis que Deus levantou, que eram pregadores, pregavam e levavam a palavra de Deus, profetas que levavam a palavra de Deus. Um rápido parênteses aqui. Se você estudar lá com Flávio José, o livro de Flávio José chamado Guerras Judaicas, se você estudar sobre o cerco de Jerusalém, a queda de Jerusalém no ano 70, você vai ver ele dando um relato de que na cidade de Jerusalém, bom tempo antes de chegar o exército para cercar o primeiro exército de Vespasiano, no ano 69, já para tentar derrubar ali a, a revolta dos judeus, que começou no ano 66. Vespasiano chegou lá, mas antes disso, diz aqui, isso não é bíblico, está dentro de um livro do historiador Flávio Josefo, que esteve perante os muros de Jerusalém na queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E ele diz que antes Deus enviou ali um mensageiro dele que andava nas ruas pregando, né? Saindo, pregando, avisando de que viria a desolação a qual já havia sido proclamada sobre a cidade. Deus sempre envia os seus mensageiros. E aqui nós temos a incumbência, agora não do anjo físico, mas Deus enviando a mensagem através de seres humanos. O ponto central é demonstrar que Apocalipse 14, que são as 3 mensagens angélicas, não identifica uma denominação pelo seu nome. Você não vai encontrar ali na Bíblia o nome de uma igreja, uma denominação, uma instituição. Você não encontra. Você encontra nas profecias características que levam você a identificar quem é aquela figura. Na questão das bestas, você, através de várias características, você identifica historicamente quem é a besta, quem que é a pessoa que está ali. Da mesma forma, esses anjos, que significam o povo, o movimento de pregação do evangelho, ele é identificado pelas suas características. Tá? E nesse ponto, nós vamos perguntar o seguinte: essa comparação ela não é feita simplesmente pelo nascimento desse movimento, pela data de nascimento. Ele é feito por várias características. A atividade de pregação foi confiada por Cristo aos seres humanos. Foca nisso. A quem Deus deu a comissão de pregação do Evangelho, das boas novas, a grande comissão. Ide, portanto, fazer discípulos, Mateus 28. Em todas as nações, fazer discípulos em todas as nações. E depois você tem a outra ainda aqui, em Marcos, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Só é a grande comissão. Deus chegou para os discípulos, agora vocês vão sair e vão pregar para todo mundo. Deus poderia ter enviado aí um anjo para fazer isso? Poderia, mas não, o papel não é dos anjos, é o papel do ser humano. Ser humano prega para ser humano. É assim que Deus fala. Se Deus já determinou que a igreja, ou seja, a igreja no tempo de Cristo, eram os discípulos que se reuniam. Então, nós vamos chegar aqui à conclusão lógica que no Apocalipse 14 está representando simbolicamente esse povo que tem um movimento. É um movimento que surge, que vai dar a mensagem de Deus nos últimos dias. Cada era, alguém teve esse papel, ou um povo teve esse papel. Abrindo também um parênteses aqui.
Deus levantou o povo judeu para que ele fizesse esse papel no seu tempo. A pregação para todas aquelas nações. Ele seria um centro de todas aquelas nações. Deus levantou esse povo. E agora, nos últimos tempos, ele levanta um povo, e esse Apocalipse 14, esses três anjos, representa esse movimento que vai dar as mensagens ao mundo. É essa mensagem que você tem que dar. E quais são as características que eu posso identificar quem que é esse povo? Quem que é esse movimento? Quem que é essa igreja? A própria profecia fornece os critérios. Então vamos passar esses critérios. Primeiro requisito, para alguma igreja postular aí o título de uma igreja com a missão de pregar o evangelho e com a autoridade de Apocalipse 14, do 6 em diante ali, que fala das três mensagens angélicas, existe uma grande identidade e existe um grande comprometimento do movimento que pode pregar aquela mensagem. E eu vou explicar que hoje ainda estamos na 1. E a gente vai explicar sobre isso. Mas falando sobre o seguinte, nós já definimos que os anjos representam um movimento, uma igreja, os mensageiros, pessoas que Deus levantou para que pregassem num tempo determinado, tempo do fim, tá? Tempo do fim. Se nós já compreendemos através da palavra de Deus, através dos estudos que fizemos até aqui, de que esses anjos não são literais. Por que não são literais? Porque Deus deu a incumbência ao ser humano para que pregue o evangelho. Então agora eu quero saber o seguinte, a minha pergunta como historiador, como estudante, como investigador das escrituras, eu quero saber assim, tá bom, mas onde eu encontro esse povo? Onde eu encontro as pessoas, esse movimento, essa reunião de pessoas com uma mesma mentalidade, com o mesmo propósito e seguindo as regras que Deus deu para que eles pudessem pregar essa mensagem. E aí você vai entender na mensagem dos três anjos, você vai encontrar aqueles que têm autoridade para pregar e aqueles que não têm autoridade para pregar, porque não bate. Tá? Então, o primeiro requisito qual que é? Surge depois do desapontamento. Por quê? Que desapontamento é esse? Aí eu vou explicar para você rapidinho aqui. Vamos lá. Bom, surge depois do desapontamento. Eu inverti a ordem ali, mas já coloco de volta a tela. Vamos lá. Que desapontamento é esse? Lá em 1830 e pouco em diante, começou os grandes movimentos de pregação e reavivamento da mensagem, e a mensagem principal era a volta de Cristo e como ela estava perto, certo? E esse desapontamento que ocorreu foi devido à pregação que já apontava datas. Aí algumas pessoas inclusive, elas confundem. Os adventistas pregaram data, os mileritas botaram data. O movimento adventista começou depois com continuidade através de estudos da mensagem da brevidade da volta de Cristo. Isso é inegável. Agora, esse desapontamento ele tá assim sustentado pela profecia que está em Apocalipse 10. Apocalipse 10, que nós vamos estudar Apocalipse 10, ele mostra, por exemplo, esse grande reavivamento, e que é um reavivamento baseado no livro de Daniel, e a partir dali, na descoberta das profecias, uma grande pregação, e o mais expoente, que está dentro da história, Guilherme Miller, que através dos seus cálculos, através da avaliação, através inclusive de muito estudo com outras pessoas, ele chegou e pregou a volta de Cristo. Isso foi um grande movimento nos Estados Unidos, inicialmente, e esse grande movimento chegou a marcar a volta de Cristo. Primeiramente, para um ano antes, depois chegou a data de
22 de outubro de 1844, certo? E aí aconteceu, Cristo não voltou naquela data. Não voltou, houve um desapontamento. Muitos saíram, pararam, desanimaram. Outros continuaram estudando. Dentre esses que continuaram estudando, foram se reunindo até interpretarem essa questão, como o que nós erramos na interpretação. E esse povo, agora, continuando se reunindo, chegaram a algumas conclusões, que a data não era aquela, não deveria ter pregado daquela forma, mas o ministério de pregação da volta de Cristo continuaria, e em 1863 foi organizada a Igreja Adventista, certo? Então, o primeiro ponto, quando você lê ali Apocalipse 10, ele termina, ele primeiro mostra, olha, vocês vão descobrir as profecias, em outras palavras, tá? Vocês vão descobrir as profecias, vai ser doce a boca, a pregação foi gostosa, mas vai ser amarga no ventre. Por quê? Porque não aconteceu a volta de Cristo. Aí vem o versículo. E eis que disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Então, era para continuar a pregação. Era continuar a pregação. Isso é Apocalipse 10. Tá? Então, se descobriu, não, vamos continuar pregando o Evangelho. E essa Apocalipse 14, que são as últimas mensagens da advertência ao mundo, esse Apocalipse 14, esses anjos, ou a pregação, esses mensageiros, esse movimento, essa igreja, teria que ter surgido após o desapontamento. O versículo diz, pode que vocês continuem pregando. Então, após. Então, a primeira característica foi essa. Logo, o movimento das três mensagens não pode existir antes do cumprimento. Vamos lá. Segunda característica, deve possuir uma missão mundial. Por quê? Porque a ordem é essa, Apocalipse 14, 6. Nós estamos estudando o 14, Apocalipse 14. Você vai pregar a cada nação, tribo, língua e povo. Então tem que ser mundial. Não pode, então, ser um movimento local. Eu vou lá, fundo uma igreja, estou pregando, fazendo o nome de Cristo, tá? Eu posso estar fazendo isso. Posso estar influenciando muitas vidas para o bem. Eles são povo de Deus, são povo de Deus. E Deus tem uma especial atenção a essas pessoas sinceras que estão espalhadas. Porque ele fala, ó, há muitas ovelhas não estão no meu aprisco, estão fora. Então, Deus reconhece que tem um povo lá fora. Agora, esse povo não pode puxar para si que eles são o povo da mensagem dos três anjos. Porque se o movimento não é mundial, então ele não cumpre um requisito, que tem que ser uma mensagem mundial. Aí, essa mensagem surge depois do desapontamento, em 1844, e tem que ser um movimento mundial. Terceiro requisito, deve anunciar a proximidade da volta de Cristo. Isso tem que ser aí a sua bandeira. Tem que estar, inclusive, dentro do alicerce dessa igreja. O juízo de Deus, deve anunciar o juízo de Deus. A volta de Cristo. Tem que anunciar isso, o juízo. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. Tá? Então, continuando o 14 do 6, e vamos até o final da primeira mensagem. Hoje não dá tudo, não tem a primeira mensagem, a mensagem do primeiro anjo. Tá? Essa mensagem tornou-se central após a compreensão adventista do juízo investigativo a partir de Daniel 8,14, que diz, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Houve muito estudo em cima disso, e ainda há estudo em cima disso tudo. Mas nós sabemos, através do livro de Daniel, das profecias de Daniel e as profecias em Apocalipse, que haverá um dia do juízo. Haverá um dia do juízo. E Cristo fala sobre isso também. Vamos lá. Quarto requisito. Deve conduzir a adoração ao Criador. Por quê? O texto cita diretamente a linguagem do quarto mandamento. Aí eu quero que você compare. Deve conduzir a adoração. Eu tenho um sermão.
Eu tenho um sermão que já virou estudo, e nós temos aqui também, falando sobre a questão do selo de Deus e a marca da besta, e o motivo porque houve um grande levante lá no céu, chamado Harmoedet, que é o primeiro Armagedon, em aramaico arcaico Harmoedet. E qual o motivo dessa revolta? E o motivo, justamente, é a questão da adoração. E esse é um ponto. Esse movimento, essa igreja, nos últimos dias, deve levar o povo à compreensão da adoração ao verdadeiro Deus. E, dentro disso, a observância dos seus mandamentos. E um detalhe, vamos comparar aqui Apocalipse 14, 7. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Tá, mas onde está aqui, ó, a questão do quarto mandamento, Fernando? Dá uma olhada no que está em Êxodo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar. Deus é Senhor. Deus é Senhor. E aqui Deus está falando, ó, quero que vocês lembrem do dia do sábado para o santificar. Adorai no sábado. É isso que ele está fazendo. É esse o versículo de Êxodo. Aí ele repete agora lá em Apocalipse 14, ele fala o seguinte: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. É um paralelo, a mesma linguagem. E a Bíblia é uma só, é uma linha só. O Espírito Santo que falou com os homens no passado é o Espírito Santo que falou com os homens do Novo Testamento e que fala a nós hoje. Não dá para me dividir. O Novo Testamento, ele encerrou o Velho Testamento, porque há coisas no Velho Testamento que complementam o Novo Testamento e as pessoas só vão ter compreensão se elas estudarem o Velho Testamento. Então, a Bíblia é uma linha só. Então, aqui nesse versículo, uma das características dessa igreja é que ela tem, sim, a guarda do sábado. Ela respeita a questão do sábado. O quinto, bom, esse movimento deve denunciar Babilônia. E o que é a Babilônia? É a Babilônia espiritual. É a Babilônia que vai cair. É esta miscelânea de teologias, de conceitos criados por humanos a partir do momento do erro de interpretação. É essa bagunça teológica que existe no mundo, não só no mundo cristão, porque Jesus não virá só para os cristãos, Jesus virá para o mundo, para salvar a todos, não somente os que são crentes, não somente os que são adventistas, não somente os que são batista, presbiteriano, católicos, não, ele virá salvar a todos. Por isso essa mensagem de salvação, o evangelho que está na mão desse anjo, proclamando o evangelho, nós vamos estudar isso mais detidamente. Um evangelho que não mudou, ele é pregado a todo mundo, a todo o mundo, tá? E aí eu tenho que pregar que existe uma Babilônia espiritual, uma confusão de teologias, uma confusão de crenças em Deus. E essa confusão, de acordo com o Apocalipse, agora nós vamos estudar especificamente sobre isso, que essa é a mensagem do segundo anjo. Tá? Nós estamos no primeiro anjo, mas estou fazendo para você a identificação de quem é que pode pregar a mensagem dos 3 anjos. Tá? Então, em Apocalipse 14, 8, você tem a segunda mensagem que diz: caiu a Babilônia. E aonde que eu encontro um paralelo disso? Porque não basta anunciar Cristo. Também tem que chamar o povo para sair da confusão religiosa. E você encontra isso também lá em Apocalipse 18, de 1 a 4, que diz o seguinte: e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo. Olha, já estudamos outro anjo também. Que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. E ele não está falando da Babilônia física, está falando aqui da Babilônia espiritual, porque se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação.
e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Aí vem uma advertência. E ouvi outra voz que dizia: sai dela, povo meu. Interessante, você vê um anjo proclamando. Aí uma outra voz fala: sai dela. Não é o mesmo anjo. Outra voz: sai dela, povo meu. Quem é que chama você de meu povo? É o apelo de Cristo. Sai dessa bagunça. Essa bagunça teológica que está acontecendo por aí. É isso que ele está falando. Cristo está falando para. É Cristo falando para você. Sai dela, povo meu. Sai dessa Babilônia. Vamos lá. Sexto requisito. Ela deve advertir contra a marca da besta. Mas o que é isso da marca da besta? Nós temos um estudo só sobre isso. Mas veja aqui. Seguiu seu terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Aí continua o versículo e um ponto interessante. Eu faço um convite para você. Se tem uma advertência, e essa aqui é a mensagem do terceiro anjo, nós vamos estudar a mensagem do terceiro anjo mais profundamente. Então eu te convido a continuar estudando. Tá? Nós falamos um pouco do segundo anjo agora, demos a palhinha, só para interpretar você quem é que pode pregar, que tem as características, segue o requisito para pregar as mensagens. E agora o terceiro anjo, advertindo-nos que essa Babilônia, ela tem uma marca. E se o povo de Deus, alguém aceitar essa marca, vai sofrer os flagelos que são descritos na Bíblia para aqueles que estão preparados para o diabo e os seus servos. Esse é o detalhe. Tá? Então, esse povo, esse movimento que está sendo representado pelos três anjos, ele não pode ter comprometimento com a Babilônia e não pode deixar de pregar a advertência grande. Olha, Babilônia tem uma marca. Se você aceitar a marca, você, infelizmente, estará perdido. É essa a passagem. Essa é uma característica exclusiva de poucas igrejas. Eu vou fazer um parênteses aqui. Aí entra a interpretação. E lá no nosso estudo, na nossa plataforma de ensino à distância, de profecias, nós temos um estudo chamado Interpretações, que eu explico tudo isso aqui. A gente explica tudo isso aqui. Você vai lá, asprofecias.com.br, clica no banner do estudo bíblico online, e aí você se matricula, tudo gratuito. Tudo gratuito. O interesse é que você tenha o conhecimento e possa, inclusive, participar pregando em outros locais e pregando para as pessoas. Tá. Existem igrejas que pregam sobre a marca da besta? Sim, centenas. Mas elas estão pregando o que é para ser pregado? Não. Tem igreja que prega que a marca da besta é o microchip, é o chip injetável, é o código de barra, é uma conjunção dos nomes, somatório do nome. Inclusive, a nossa igreja já pregou em relação a pessoas, não a igreja em si. As pessoas pregaram, eu tenho estudo sobre isso. É o X aqui dá o nome de tal fulano. Tá? Mas não é assim que você chega à identificação de quem é que vai promover a marca da besta. Não é assim. E a gente tem estudo para isso também. Então, existem igrejas que pregam a marca da besta? Sim, mas elas estão pregando errada. É um erro e um grande perigo, porque a pessoa está esperando o problema vir de um lado, o problema está vindo do outro. E ela pode estar pregando a favor da marca da besta e não perceber. Mas, como os anjos vão fazer as últimas mensagens, é dever pregar sobre esse assunto. É o sexto requisito. A igreja que é representada nos anjos, ela tem que pregar, porque ela não é a favor e nem ela é participante. Em certo sentido, ela se opõe. Em certo sentido, não. Totalmente sentido, ela se opõe. Esse é o ponto. Então, é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Vamos lá. Esse foi o sexto requisito. O sétimo requisito, deve guardar os mandamentos. Os mandamentos. Por quê?
no próprio livro de Apocalipse 14, tá? Ele vem para assim, encerrando, dizendo qual é a característica desse povo que está pregando essas 3 mensagens. Tá lá. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Então, esse povo que vai pregar essas 3 mensagens, eles têm que ser guardadores dos mandamentos. Eles não há concordância de que o mandamento acabou na cruz. Eu já preguei qual o mandamento que acabou na cruz. Realmente se encerrou o mandamento na cruz, mas não foi o decálogo, não foi os 10 mandamentos que se encerraram lá. Foi todo o sistema ritual que acabou na cruz, porque apontava para a morte de cruz. Mas a humanidade passou a pregar. Acabou a lei de Deus, não tem mais. Mas vivem na lei de Deus e só eliminam um. Nesse ponto eu falo que a Igreja Católica foi mais esperta, porque ela não eliminou nenhum dos 10 mandamentos. Ela dividiu um e tirou um e botou um outro. Mas ela não prega que acabou a lei de Deus. Tá? Porque é uma anarquia. Então, vamos pegar o mandamento, sem ser o lado de Deus aqui, vamos pegar o mandamento humano, tá? Que fala honrar pai e mãe. Aí o camarada arrebenta a mãe na pancada. Ele não cometeu erro nenhum. Ele não cometeu pecado. Mas por que não cometeu pecado? Porque não tem mandamento que diga que é pecado. Se entra numa rua com o seu carro, o guarda te para. Falou, tá na contramão. Aí você fala, seu guarda, mas aonde tá marcado na contramão? Não, não tem, mas você tem que saber. Não, você não pode me dar a multa porque não existe nenhuma indicação que é contramão. Ou tem que saber algo subjetivo. Aí você fala, acabou os mandamentos de Deus. Ah, acabou? Então tu vai sentar no céu lá com Hitler, com o maníaco do parque. Você vai sentar no céu com os maiores assassinos do mundo, porque eles não podem ser condenados. Então, o mundo entrou numa sinuca, né? Que quem prega que não tem mandamento, vive num mandamento. Porque o crente que diz que não tem mandamento, porque é o crente que fala isso. Os católicos, ele fala, tem mandamento, gente. Olha aqui, pecado, tem ainda 7 pecados capitais. Tem aqui, ele fala isso. Eu fui católico, então eu posso dizer para você como vivia. Tá? Agora o crente que diz, acabou, estamos na graça. Meu filho, por que tu vai na igreja? Você está na graça? Por que você vai amar a Deus? Que é lá o primeiro mandamento. Não, eu tenho que amar a Deus. Mas tem por quê? Se você eliminou o mandamento, você não tem que cumprir. Então, veja a sinuca que foi. Então veja, Apocalipse 14 diz a característica desse povo, desse movimento que vai estar pregando. Olha, vocês têm que observar. Vamos falar do primeiro só. Observar que é o evangelho eterno que vai ser pregado. E é para louvar a Deus que fez os céus, a terra, o mar e as sombras das águas. É isso aí. Esse é o 7º requisito. Eu tenho que guardar, esse movimento tem que guardar os mandamentos. Os reais. Os mandamentos que estão no decálogo, a qual Deus deu à humanidade. 8º requisito. Daí vem uma contestação de muita gente que vai mandar mensagem para mim, mas eu creio. Deve possuir o testemunho de Jesus. Peraí, então vamos lá. Onde está isso, Fernando? No Apocalipse 14, 12. E você vai vir em outro local também. Aqui está a perseverança dos santos, ou que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Guardam os mandamentos de Deus. O mesmo grupo aparece agora lá em Apocalipse 12. Então, é o 14 que está aqui, e agora estamos no 12. E o dragão, nosso inimigo, Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Por que eu coloquei em azul ali? Porque esse povo, uma característica dele, e você encontra nas duas, Apocalipse 12, que o dragão persegue, Apocalipse 14, que é a mensagem que tem que ser dada, e a advertência, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas, Fernando, o que é o testemunho de Jesus? Em Apocalipse 19, 10 tem que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia, ou seja, a igreja
ela tem que ter profecia. Ela tem que ter a sua origem profética. E ela tem que ter dentro dela a profecia e o profeta de Deus ali na sua condução. E aí nós identificamos em Ellen White como uma profeta de Deus. Deu ensinamentos, ensinamentos. Eu tenho um estudo só sobre isso. Ensinamento, ensinamento, e conduziu a igreja a Cristo e a Bíblia. Esse é um ponto. Adora a Deus, em Apocalipse 19, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então veja, a igreja de Deus, que tem a representação nos 3 anjos, ela tem que ter várias características. E entre as características você tem aqui, essa igreja tem que ter sido conduzida pela profecia. Ela nasceu pela profecia e ela é conduzida pela profecia. Por isso que eu adoro estudar profecia. E agora a pergunta é, a igreja adventista corresponde a esses requisitos? Eu sou adventista. E uma coisa interessante, se eu não fosse adventista, mas tivesse esse estudo, eu iria pesquisar sobre essa igreja para descobrir mais. Eu iria pesquisar como é que é essa história que eles dizem que eles são fruto da profecia de Apocalipse 10. Quais são as teologias que eles pregam? Por que eles guardam os mandamentos de Deus? Por que eles guardam o sábado de Deus? Por que eles pregam a volta de Cristo imediata, o dia do juízo? Eu ia estudar sobre isso. Só que um detalhe interessante, eu estudei. Lá, vou explicar para você aqui. Lá na década de 80, eu entrei na igreja em setembro de 80, lá para 84, o meu interesse é agora, vou estudar sobre essa igreja, que entramos em profecia. Vou estudar sobre essa igreja, e aí eu vou cair fora, vou sair dessa igreja. Vou provar que eles estão errados. E eu comecei a estudar, e estou até hoje estudando. Eu sou adventista convicto. Embora haja 1 milhão de problemas que ocorrem, que você encontra problema com pessoas. Em qualquer igreja você encontra isso. Mas eu sou adventista, convicto. Porque eu estudei sobre isso. Eu estudei sobre isso. E esse é um ponto. Voltando aqui. Para você chegar a essa conclusão, você tem que ter várias características para chegar à definição. A identificação é feita pela convergência de todas as características. E não pela data de nascimento. Não é só isso. A data de nascimento foi um dos requisitos. Tem que ter todos os demais juntos. E dentro disso eu criei um mapa para você dar uma olhada. Para identificar aqueles 3 anjos, quais são as características que eu tenho que ter? Então vamos lá. Primeiro, ela surge depois do desapontamento, já estudamos sobre isso. Ela possui uma missão mundial. Ela anuncia o juízo de Deus. Ela conduz o povo à adoração ao Criador, que está tudo na primeira mensagem ainda. Ela denuncia a Babilônia, ela já foi para a segunda mensagem. Ela adverte contra a marca da besta, a terceira mensagem. Ela guarda os mandamentos. Ela possui o testemunho de Jesus, tem o espírito de profecia. Ela nasceu profeticamente e foi conduzida através da profecia, e nós cremos, nós adventistas cremos em Ellen White. Há aqueles que divergem, mas eu estou falando aqui, eu creio em Ellen White. Ela tem um alcance mundial, ela continua pregando, ela é mundial, tá? E ela tem a fidelidade na palavra de Deus e não em pessoas. Esse é um ponto, tá? E nós vamos estudar lá no nosso próximo estudo a partir de tendo um evangelho eterno. Esse é o ponto que nós vamos estudar no nosso próximo estudo. E aí eu convido você a continuar estudando a mensagem dos 3 anjos aqui conosco. Você pode acessar, deixa eu voltar aqui, você pode acessar aqui asprofecias.com.br e aqui está o banner que eu falei, cursos livres gratuitos. Você clicando aqui, você vai para a área de cursos, tá bom? Eu agradeço o tempinho que passamos juntos aqui. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e dê a todos nós a sua paz. Até o próximo estudo.